Ok. Seguindo com o nosso projeto em Py, né? PyScript, vamos lá. Bom, último vídeo, né, pessoal? A gente fez um exemplo aqui, né? Então tá bacana aí. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui. Eu vou modificar algo aqui porque a gente vai trabalhar agora. Vamos entrar na parte de banco de dados. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou modificar pouca coisa aqui para a gente ter algo ali, né? Então, esta container aqui, este body aqui, eu vou estilizar ele por aqui. Então, vou colocar um style nele desta forma, que vai ser igual. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou pôr assim, margin, o que? 30 pixels por aí afora. Vai ficar bom, né? Ok, aqui eu vou modificar algumas coisas também, por exemplo, essa div aqui eu vou colocar lá só container. Vamos fazer o seguinte, aqui eu posso ter alguns títulos, né? Vamos fazer o seguinte, esse título aqui, deixa eu ver aqui, este aqui eu vou jogar cá para cima, eu vou dar um Ctrl X nele e podemos entrar dentro da 30 pixels aqui, tá, pessoal? Então aqui temos a nossa classe, a nossa div container, e aqui dentro vamos colocar alguns títulos aqui. A gente só vai modificar alguma coisa ali do layout, tá? Então aqui não precisa de style, nada disso aqui. Eu vou simplesmente colocar uma classe. Então este H1 aqui vai ter uma classe. Vamos colocar aqui class, vamos pôr igual, vamos pôr um text traço no center, né? Então center, e vai ficar aqui, deixa eu só fechar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, curso de PyScript, pode ser mesma coisa contra o C. Vamos abaixo, vamos colocar outro, seu canal de cursos, por exemplo. Este aqui, além dele ter o texto no centro, a classe, eu vou colocar ele pb-5 por aí afora. Creio que vai ficar legal. Ok, bom. E vamos modificar ele. Como lá tem, aqui é 1, aqui eu vou deixar 3, que fica menorzinho, né? Ok. Depois aqui vamos entrar na div. Eu vou deixar só row aqui para ela. Isso aí, bacana. Perfeito. Esta row aqui a gente vai criar um formulário aqui. Então isso aqui eu vou tirar, que eu não vou precisar disso aqui. Eu creio que eu vou precisar só aqui de alguns botões. Vamos fazer uma mudança aqui. Então, para isso aí, vamos criar aqui um form. Este form, a gente vai ter a ação dele. Por enquanto não vai ter nada, eu vou deixar simplesmente seco aqui, tá? Então deixa aí desta forma. Ok, dentro desse form aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um field set que se escreve desta forma aqui, tá, pessoal? Presta atenção, field set. Ele não puxou ali, mas não tem problema, se escreve desta forma aí. Field, aqui, ali, este aí. Esse field set aí, vamos colocar o seguinte. Ok, dentro desse field set aí, vamos colocar a nossa legenda, né? Tipo assim, que são ali o nome, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, produto, o nome do produto, né? Pode ser assim, ó, nome produto, né? Isso, por exemplo, 2 pontos aí. E agora vem o input. Eu apaguei o input tudo aqui, né? A gente não tem nenhum aqui, mas vamos lá. Vamos pegar ele. Então a gente já tem um label aqui para que vocês entendam, né? Vamos colocar aqui um input. Este input, ele vai ser text mesmo, né? E vamos colocar aqui uma classe. A classe dele pode ser form traço control, né? Para ele ficar bacaninha ali. E aqui o name dele, vamos colocar, vai ser igual. Vamos pôr aí, por enquanto nada, né? Porque depois a gente vai manipular isso aí. O que mais importante é
o ID, né? Para a gente poder manipular ele depois. Então, ele tá bacana aí, vai ser item mesmo. Vamos colocar outra legenda. Então, aqui eu posso pegar esta daqui, Ctrl C, vou abaixo, vou dar um Ctrl V. E aqui pode ser produto quantidade, né? Por exemplo, pode ser, né? Então, vou pôr assim só Q maiúsculo, né? Isso, e vou abreviar assim, né? Ah, tá bom aí, né? Produto quantidade, ok, 2 pontos. Vamos pegar um input para ele também, então posso copiar aqui, Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V. Este input aqui, o type dele agora modifica, porque ele não é texto, e sim vai ser number, não é isso? Ok, bacana. Na sequência, formo Ctrl, pode ser isto mesmo, o ID aqui, né, o name pode ser vazio mesmo, mas o ID dele eu posso colocar assim, por exemplo, o que? É quantidade ali, né? Então vamos pôr assim, ó, quantity, que é o mesmo. Que quantidade, né? Então tá bacana aí, perfeito. Vamos colocar botões agora para a gente manipular isso aí, né? Mas antes aqui eu vou dar um BR aqui só para ele dar um quebra de linha. Vou aproveitar estes botões aqui, Ctrl C, vou trazer acima. Então aqui a gente vai simplesmente fazer as mudanças aqui, né? Então o ID aqui do meu primeiro botão pode ser, como vai ser cadastral, posso colocar assim, insert, bem popular. O type dele, né, pode deixar button mesmo, né? Pode ser desta forma aí, o ID inserir a classe, né? Pode ser o que? Button, vamos pôr aqui o que? Se você for, né? Vamos usar aqui o Bootstrap, né? Vamos pôr assim, classe btn, não é isso? Btn, novamente, traço, vou colocar o que? Primary, né? Pode, não, success, vamos pôr aí. Aqui o on-click dele, vamos modificar, então o on-click pode deixar desta forma, como a gente colocou ali inserir, né, pode ser aqui também insert, desta forma aí. Aqui então vai ser cadastrar, por exemplo, e tá aí bacana o primeiro botão. O próximo botão pode ser aqui, por exemplo, criar tabela, né, de produtos, pode ser desta forma. O on click eu já vou pôr aqui então create, né? É bom sempre ter uma referência desta forma. A classe aqui eu vou colocar a mesma que está aqui, então Ctrl C, Ctrl V. O que mais que a gente pode modificar? O type dele button, e o coisa dele aqui, né, vai ser create também, pode ser o ID, né, tem tudo a ver. Então create, que vai ser criar. Podemos ter mais botões, vou colocar mais alguns botões. Deixa eu fechar isso aqui, vamos aqui abaixo, Ctrl V. Vamos lá, a gente tem a gente vai ter um para deletar, né? Então eu vou pôr assim, remove. Ele vai ser um btn danger, né? Para ficar vermelho. Então deixa danger. Aqui vai ser remove também, né? Porque vai deletar, né? Tem tudo a ver, não é isso? Só que aqui a gente pode mudar. Por quê? Porque este aqui vai deletar a tabela que a gente vai criar, né? Então ele não vai precisar deste coisa aqui, né? A gente só clica nele e já era. Então vou tirar este on click e vou deixar ele só assim. Aqui eu vou colocar, por exemplo, deletar a tabela, né? Ok, perfeito. Aqui fechou, bacana. Vamos criar outro botão para criar a lista, né? Porque a gente vai ter a lista aqui da tabela. Então eu posso fazer o seguinte, né? Para ficar bacana lá para a gente trabalhar com banco de dados, é bom a gente inventar a moda aqui. Então vamos inventar uma moda aqui, que este aqui a gente pode criar uma list desta forma aí.
para a gente poder manipular depois. O type vai ser button mesmo. Aqui vai ser, pode ser sucesso mesmo. O on click dele aqui. Então, como vai ser para preencher a nossa lista, o que a gente põe aqui, hein? Vamos pensar, vamos colocar assim então, ó, fetcher, que é o mesmo que quando a gente clica lá, né? Ele vai preencher. Então, ele vai fazer aqui o que? Um carregar produto ou tabela, né? Tabela fica mais bacana aí. Ok, beleza desta forma. Agora a gente pode colocar alguns títulos também. Eu vou tirar isso tudo aqui que a gente vai deletar isso aqui. Ok. Vamos colocar aqui um título, né, para o usuário poder ficar sabendo. Então, vou colocar um parágrafo. Eu vou colocar aqui um small também. Dentro desse small, a gente vai colocar um B. E aqui eu vou colocar, por exemplo, assim, nota, né? Tipo assim, ou observação, coisa qualquer, só para o usuário ficar ciente do que se trata, né? Dentro aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim, por exemplo, a tabela deve, né? Vamos colocar um recado assim, né? Deve ser criada antes de fazer qualquer alteração, por exemplo. Coisa assim qualquer. Ok, beleza. Então, bacana aí. Já temos aí qualquer coisa para a gente brincar. Aqui fecha então a nossa tag, tá? Presta atenção nisso. Aqui fecha o nosso formulário. Vou deixar ele por aqui assim afora. Vou ver aqui como tá aqui o form. Ok, pum. Então, o que precisa ser feito, eu acho que é tirar uma só aqui que a gente tem de... esta morre aqui, o formulário tem aqui a de cima, isto. É isto mesmo, só duas de fecha aqui o body. Isto aqui eu posso tirar tudo, ok, HTML. Podemos colocar aqui, por exemplo, aqui um HR, vamos pôr assim, né, que é uma row. Vamos colocar aqui um título também. Podemos colocar assim, detalhes, por exemplo, né? O que mais que a gente pode pôr aqui? Aqui vai trazer os detalhes, né? Então podemos colocar a nossa table, né? Que ele vai carregar a table aí, né? Então vou criar aqui uma table. Esta table a gente pode colocar uma classe nela, então vou colocar uma class. Podemos colocar uma classe de table. Table o que, né? Table traço, vamos pôr borda. Vou pôr border array. Vou pôr também um table, né? Traço hover. E mais o que? Só isso mesmo. Vou colocar o ID, né? Para a gente manipular ele. E este table vai ser item, por exemplo, list, né? Que vai ser a lista. Isso, ok, bacana. Deixa aqui por enquanto, depois a gente retorna aqui. Bom, vamos verificar como que isso aí ficou. Eu já tinha ali, né? Se a gente vir aqui, então, temos isso aqui, né? Então, temos ali, temos nome do produto aqui. O que está acontecendo aqui pode ser... Ah, tá, é o nosso Bootstrap. A gente não linkou ele, né? Pode ser isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Eu tenho aqui de outros projetos que eu já uso aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar... Então, agora eu não sei aonde eu tenho este coisa do Bootstrap, mas eu vou procurar e já retorno. Então, Ctrl o V. Ok, bacana. Então, vamos verificar aqui. Aí, agora sim ficou bacaninha nossa linha, nossos botões e tudo mais aí. Ok, perfeito. Aqui pode ser warning, né? Criar tabela, deletar tabela. Aqui, então ali ó, tem a nossa notícia aqui, né? Bacana ali. Aqui um título, ok, perfeito. Bom, tá bacana aí. Nada funcional porque a gente tem que trabalhar com o
o banco de dados, né? Então a gente insere aqui o que a gente precisa e carrega aqui. Então a gente vai manipular tudo por aqui, a nossa tabela abaixo. Ok, perfeito. Então, para isso daí, a gente precisa fazer uma conexão com o banco de dados, né, pessoal? Ok, perfeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, vamos criar um new file. Este file eu vou colocar database.py, né? Pode ser desta forma. Primeira coisa que a gente tem que fazer é import o que? SQLite, né? Vamos usar o SQLite. Se quiser usar outros aí, depois a gente vai aprender isso aí, né? Então, SQLite pode ser o 3 aí, né? Ele já até puxou aí pra gente. Vamos aqui, from o que? JS, eu vou fazer desta forma, eu preciso importar para a gente poder testar lá no nosso console, vou importar aqui o console para a gente poder fazer alguns testes, tá? Ok, perfeito. Criamos a conexão, né? Então, vamos fazer o seguinte, SQLite 3, e aqui a gente pede um ponto connected, ou seja, connected, né? Criamos o nosso banco de dados. O banco de dados pode ser database mesmo, né? Para não ficar muito confuso aí, né? Então, database desta forma, .db. Não esquece da extensão .db, né? Eis a questão agora. Def para a gente poder criar nossas tabelas, né? Então, create o que? Vou colocar aqui, a gente precisa dos nossos orgs, né? Então não pode esquecer isso, nossos orgs. A gente precisa também dos nossos keywords, né? Então duas asterisco keywords desta forma aí. Ok, perfeito. 2 pontos, eu já expliquei muito sobre isso daqui. Então com ponto executa, né? Então execute o que? Aqui vamos fazer desta forma aqui. Então, para criar é desta forma aqui, tá, pessoal? Primeiro entra aspas simples desta forma, depois aspas duplas desta forma e aspa já criou ali, né? Saio, a mesma coisa a gente vai fazer no final, tá? Desta forma aí. Agora create o que? Table, né? Vamos colocar como itens, eu vou colocar assim, items, certo? Ok, aqui, minúsculo, né? Items, desta forma aí. Eis a questão, agora vem aquela velha história, né? Para ficar legal aqui, eu poderia fazer o seguinte, não, vou criar aqui mesmo, tá? Então vem o ID ele é um integer, né? Então vou colocar aqui integer, já puxou aí para mim, bacana, né? Então eu quero ele como not null, tá? Pode ser desta forma, ele pode ser um primary key, então vamos colocar ele como primary key, não é isso? Para ficar bacana aí e bem funcional. E agora vem como auto-incremento, eu preciso que ele seja auto-incremento, né? Para ele poder atualizar ali e criando os ID automaticamente. Então, auto desta forma, increment. Eu vou aproveitar e vou bater aqui as aspas aqui já de uma vez para ele não ficar dando erro. Ok. Então eu posso fazer assim também. Podemos fazer desta forma para ficar melhor o entendimento aqui. No itens eu vou já jogar para baixo. Aqui então o ID, alto incremento, isso aí, babá. Aqui eu posso bater uma vírgula e jogar para baixo para que fica bacana aqui para vocês entenderem. Aqui eu vou dar um espaço aqui e começa. Então a gente precisa do nome do item, né? Então vou colocar aqui items, pode ser, ou seja, item name no singular, para não confundir muito. Ele pode ser um campo, né? Text, então colocamos aqui text. Vou pôr bastante espaço assim para que vocês note isso aí. E ele vai ser um not nulo. Eu não posso deixar ele como nulo, né? Vírgula.
Depois vem a quantidade, né? Então podemos colocar quantity, como a gente colocou lá no nosso campo. Ele é número, né? Então vamos colocar ele como int, né? E também podemos colocar ele como not null. Então vou colocar aqui not null desta forma aí. Ok, bacana, né? Então, eis a questão. Aqui agora, fecha um parênteses aqui. Deixa eu fechar ele aqui. Aqui fecha as nossas aspas. E desta forma aí, e toma aqui. Agora sim, agora ficou melhor. Deu uma indentada aqui no código. Então, pessoal, três aspas simples no início e no final. E tá bacana aí, beleza. Perfeito. O que a gente precisa fazer agora é criar nossas funções também, né? Como eu quero mostrar lá, eu quero corrigir isso aqui lá no nosso console, então eu vou pedir aqui, tá? Então eu vou pôr aqui console para a gente poder testar. A gente vai testando aos poucos, ponto log, e vamos pedir ele aqui para mostrar a tabela, né? Então, entre aspas duplas aqui, colocamos aqui, por exemplo, então para a gente conferir, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, tabela criada, por exemplo. Ok, bacana. Bom, acho que já dá para testar, né, pessoal? O que tá meio bagunçado, que a gente poderia criar folder aqui, né? Eu sempre gosto de fazer isso aí, então vamos criar uma folder como Python, pode ser desta forma. Eu vou pegar este arquivo aqui e vou jogar lá para dentro para ficar legal. Isso, ok. E aqui agora a gente faz o nosso import aqui no index, né? Então a gente pode fazer o seguinte, tem que fazer o import do nosso database, né? Então abro aqui a minha tag, né? Então desta forma aí, traço script, e a gente coloca aqui o source, vai puxar de onde vai ser igual. Então ali agora a gente criou, né, para ficar bem organizado, Python, né, tem lá a nossa pasta, entramos lá dentro tem o nosso database, né? Então database.py, que é o nosso arquivo, certo? E saímos aqui, fechamos ele aí, pronto aí. Então aí ele já está referenciado aí, bacana, perfeito. Vamos criar a função para a gente poder fazer a inserção, né? E depois a gente testa aí também. Então posso fazer desta forma. Então vai ser criar? Não, né? A gente pode colocar insert, como a gente também já colocou lá. Passo isso tudo mesmo. Então com, né, execute, agora é create isso tudo aqui? Não, né? A gente vai simplesmente, pode ser a tabela continua, né? Mas a gente vai colocar o insert desta forma. Presta atenção nisso aí, into, onde o que? Onde os items vai receber o que? Aí vem aqui, ó, a gente pode tirar isto aqui, podemos aproveitar isto aqui, vou fazer desta forma. Então, onde tem o nome, é isto, e depois vem a quantidade. Então, vou puxar aqui, depois da vírgula, tum. Isto aqui também sai tudo, aqui também, aqui é aspas duplas, desta forma. Ok, então insert int items, né, que é a nossa tabela, onde item, não é isso? O item name é o nome do produto, a quantidade. Isto aqui a gente já põe os nossos values, né? Tem que inserir os values. E aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Eu vou colocar assim, por exemplo, arroz, para a gente ter um item lá, tá? Aspas simples, e vou colocar a quantidade, pode ser o que? Umas 10 unidades por aí afora, e aqui fecha as aspas duplas desta forma, e tá aí, né? Então, a gente também pode fazer aqui um console para a gente poder testar isso aí, tá? Então, fica desta forma aí. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, produto, né? Pode ser produto criado, né? Ou criado, não criada, criado. Vamos criar outra também para a gente poder já selecionar, né? Já que a gente está
fazendo aqui já. Então vamos fazer o seguinte. Essa daqui a gente colocou o que? Aqui a gente colocou o insert, a gente criou, né? Observe aqui, tá, pessoal? Que eu já deixei aqui, ó. One click, a gente já criou o insert, né? A gente já criou aqui o criar a tabela. E agora a gente vai fazer o preencher, que aqui deixei como fetch, né? Então, Ctrl C. Vamos aqui, então, Ctrl V. Então aí é muito simples, se você já conhece isso aqui, tá por dentro, né? Então agora inserir, não, a gente vai selecionar, né? A gente vai preencher a nossa tabela. Então continua tudo mesmo, Ctrl V, fetch, bam, 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 bam. Eu preciso criar o cursor que ele vai buscar. Então o cursor vai receber o que? Vai ser igual, né? Tem que ter a nossa conexão. Aí ele executa, vai vir aqui, né? Eis agora aquela ladaiada toda de sempre de banco de dados, né? Então, select, quer selecionar tudo? Não, né? Mas aqui, como a gente está passando o ID, então eu vou deixar select, tá, pessoal? Desta forma, vou entrar com o ID para ir com o ID que eu quero, certo? Vírgula, temos lá o nome do item, né? Observe isso aqui, ó. Então temos que pegar isso aqui. Eu vou fazer desta forma aqui, porque aqui não precisa de vírgula, ou seja, de parênteses. Então select o ID, o nome do produto, a quantidade, né? Então a gente vai mostrar tudo lá na tabela. Aí aqui sim entra from, né, que é a nossa tabela. Então from é bom colocar maiúsculo, tá, pessoal? Aí é aquela longa história, né? From a nossa tabela, qual é? Items, não é isso? Então bacana aí, fecho ali e tá beleza a nossa query aí. Quer mostrar lá, mas só que antes de mostrar aqui eu tenho que fazer um for aqui, né, para ele poder percorrer todos os nossos produtos e trazer o produto que eu estou passando pelo ID, certo? Então não pode esquecer disso aí, né, pessoal? Então vou colocar aqui for row, né, que muito usado aí, eu sempre uso in cursor, que é a variável que a gente está passando aqui, ó, ela está indo lá no nosso banco de dados e buscando tudo, tanto que fazer aí, 2 pontos. E agora eu peço para fazer o console aqui, para a gente poder visualizar lá, né? Só que aqui não entra isso aqui. Por quê? Porque eu tenho eu tenho o item, né? O nome do item e a quantidade para eu poder fazer o display lá. Então não entra desta forma. Então eu tenho que passar aqui que a minha linha na posição 1 e na posição 2. Na posição 1 eu quero o ID e na posição 2 eu quero o nome, né? Então entra desta forma aí. Então colocamos aqui na linha, né? Então row ele vai entrar a 1 aí que vai trazer o nome e depois eu quero a row 2, não é isso que eu quero o nome do produto, ou seja, a quantidade do produto, certo? Pronto aí, bacana. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Estamos aí com as nossas funcionalidades. Então, o que a gente fez aqui? A gente importou, né? A gente criou aqui o nosso banco de dados, né? Tá criado aqui, bacana. A gente criou a nossa função para criar a tabela, né? Com os nossos com o nome do produto, com a quantidade, criamos aqui para a função para inserir, ele vai até o banco de dados, vai inserir isso daqui para a gente e vai criar lá para a gente. Criamos a tabela, né, para fazer a seleção que a gente vai selecionar, né? Então ele vai pelo ID e mostramos aqui nas linhas aqui para a gente. Bom, vamos verificar se isso aí está funcionando já. Então se eu vim aqui, vou inspect, vou puxar mais ou menos até aqui em console, eu vou vir aqui, vou limpar tudo aqui, vou deixar tudo zero aqui. Então, como a gente colocou lá um item, né? O que a gente colocou aqui? A gente colocou arroz, né? Observe ali, 10 quantidades. Então, se eu vim aqui criar a tabela lá, tabela criada. Se eu vim aqui em cadastrar,
Ah lá, produto cadastrado, né? Ok, perfeito. Então aquele produto ele foi cadastrado. Vamos verificar aqui, carregar a tabela. Então tá lá o arroz, 10 produtos, certo? Então, ó, quantidade 10, não é isso? Ok, então tá bacana. Aí se a gente vir aqui criar novamente, ele vai dar um erro, porque a gente tem que verificar depois, certo? Bom, mas basicamente é isso aí, ok, tá funcionando aí perfeitamente. Então isso aqui é simplesmente um teste que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Depois a gente vai trabalhar com mais coisas aqui para ficar bem bacana aí o nosso projetinho aqui, pessoal. Então, foi só um aquecimento aí por enquanto. Vou parando por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar aí com o nosso projeto, né? Carregando aqui uma table, criando outras janelas, acessando aqui outros botões e por aí vai. Então, muito importante aí a sua inscrição no nosso canal, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.